Fala, povo lindo do Senhor. Mês de julho, a pedidos, estou fazendo combos no Instituto Êxodos. Combo Libertador, você compra o Sangue nos Umbrais e ganha também o curso Estágio de Guerra Espiritual. Tem o curso Guerreiro de Oração, você compra o Intercessão em Chamas e ganha o Policlínica da Alma. E o terceiro combo é o combo Valente da Batalha, você compra o Sangue nos Umbrais e ganha todos os cursos, ganha o Estágio de Guerra, ganha o Intercessão em Chamas e ganha também o Policlínica da Alma. Tudo com 66% de desconto. Molezinha para você. Entra lá no cursos.pastorlobo.com e clica no combo que você quiser. Vai na aba cursos e você escolhe o que você quiser. Deus te abençoe. Quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Hoje estamos aqui na Igreja Presbiteriana Central de Londrina e eu quero muito que Deus te leve através dessa mensagem para bem pertinho do trono dele. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o poder de Deus, o que libera o poder de Deus e o que impede também a manifestação do poder de Deus. Por que tem pessoas que experimentam milagres e tem outras pessoas que vivem uma vida de restrição, que parece que a mão de Deus não se manifesta em favor dele? A impressão que a gente tem é que o braço de Deus está encolhido e que ele favorece apenas alguns. Uns Deus chamou para viver uma vida plena e outros Deus falou assim: não, esse aqui vai viver debaixo da ponte. Não é nada disso. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 42, verso 2: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em Gênesis capítulo 18, quando Deus conversa com Abraão, ele faz uma pergunta: haverá alguma coisa impossível ao Senhor? No livro de Jeremias, a Bíblia vai dizer que nada pode impedir o agir do Senhor. Então, se Deus ele pode tudo, se ele é o El Shaddai, se ele é o Todo-Poderoso, por que existem pessoas que experimentam isso e tem pessoas que não experimentam? Então eu queria assim fazer um desafio. Você sabe que um ato profético é quando você estabelece no mundo natural uma ação que vai atingir o mundo sobrenatural. Então vai aí no seu dicionário, se você ainda tiver isso na sua casa, pega aquela tua caneta mais grossa que tiver, abre o dicionário, busca a palavra impossível e risca ela do teu dicionário. Eu não vou pedir para você arrancar a tua página do dicionário fora, que vai ter outras palavras que você vai querer depois consultar. Mas eu risquei a palavra impossibilidade, impossível, e tudo aquilo que é ligado a essa palavra, eu retirei da minha vida. Por quê? Porque a gente tem um Deus que ele não fraqueja, a gente tem um Deus que ele não o braço dele não está encolhido para que não possa salvar. E os olhos deles estão por passear por toda a terra, e a gente vê que todas aquelas pessoas que se moveram em fé para buscar Deus, viram milagres, experimentaram a porção do poder do Senhor. Eu quero falar sobre isso hoje, em nome de Jesus. Nada é impossível, ou tudo é possível aquele que crê. Se você experimentar crer, você vai ver a glória do Senhor. E diz assim o texto que diz: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E o texto continua dizendo, você pode passar, por favor, que travou aqui? Isso. E você terá um tesouro no céu, depois vem e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste,
porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos, perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas não, para Deus não, todas as coisas são possíveis para Deus. O que é impossível para Deus? Nada. Aliás, existem coisas que não são possíveis para Deus, deixa eu corrigir. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. A Bíblia diz que é impossível que Deus negue a si mesmo. Isso não é possível, mas no restante todas as coisas são possíveis para Deus. Esse quadro é um quadro de um jovem orgulhoso. Ele tá declarado lá em Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Ele é um jovem rico e ele quer investir no reino de Deus. Ele quer comprar a salvação dele. O que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: você tem que cumprir a lei. O problema é que eu e você não conseguimos cumprir a lei, mas ele é orgulhoso, ele acha que cumpre. Ele fala: eu tenho feito isso desde que eu sou criança, desde que eu sou pequeno, desde a minha juventude. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, a partir do verso 20, Romanos 3, 20, que pela lei nenhuma carne será salva, nenhum ser humano vai ser salvo pela lei, porque é pela lei que vem o conhecimento do pecado. Então tem duas coisas que a lei faz. Número 1, a lei não te salva. E número 2, a lei diz que você é pecador e que você precisa de um salvador. E Jesus então amou esse menino. Então, só te falta uma coisa. Já que você acha que é o teu dinheiro, é a tua possibilidade financeira que vai arrumar um lugar para você no céu, vem tudo que você tem e me segue. Porque o que salva a gente não é o que a gente faz de bom. O que salva a gente é a gente seguir Jesus. E ele fica muito triste porque tem que abrir mão da riqueza dele. Ele acha que é o dinheiro dele. Tem gente que acha que é a beleza dele. Tem gente que acha que é a capacidade que ele tem de pregar o evangelho, de ministrar na vida das pessoas, de abençoar as pessoas, de cuidar das pessoas. E não é nada disso. Nada disso. O que salva a gente é Jesus Cristo. E quando Jesus diz que para o homem é impossível, mas para Deus não, para Deus todas as coisas são possíveis, Ele está abrindo para mim e para você um leque de possibilidades da gente alcançar em Deus aquilo que o nosso braço não consegue alcançar. Existe uma relação assim, muito forte entre fé e milagres. Em primeiro lugar, você tem que entender é que milagre não alimenta a fé de ninguém. O povo de Israel experimentou milagres no deserto, viu 10 pragas ali, Deus descendo 10 pragas sobre o Egito, Deus abriu o mar vermelho, e ainda assim eles continuaram reclamando e murmurando pelo caminho, e se esqueceram de Deus. O que alimenta a fé da gente é a gente lembrar das memórias passadas. É por isso que a gente senta à mesa, pelo menos uma vez por mês, para celebrar a ceia, e quando a gente celebra a ceia, o que a gente diz? Fazer isso em memória de mim. Número 2, ninguém entende isso. Milagres não salvam ninguém. Tem muita gente que experimentou milagre na Bíblia e que não foi salvo. Eu vou continuar com o povo do deserto. Eles experimentaram durante 40 anos. Choveu pão do céu, durante 40 anos, a roupa deles, eles cresciam, as crianças cresciam e a roupa crescia com eles. Eles viram tantos milagres ali, água voltando da rocha. E daqueles 2 milhões, eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então a gente chuta aí por baixo que eram 2 milhões de judeus. Daqueles 2 milhões de judeus que saíram da terra da prometida, que viram milagres, só dois entraram na terra prometida. Então o milagre não salva ninguém. Número 3, milagres eles eliminam a possibilidade de juízo menos severo da parte de Deus. Quando Deus lança no rosto da cidade de Cafarnaum o pecado deles, a incredulidade deles, Ele vai dizer o seguinte: Cafarnaum, tu pensas que subirás ao céu e verdade descerás ao inferno. Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos milagres que foram feitos aqui,
eles já teriam se arrependido há muito tempo. Portanto, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Então tem gente que está experimentando milagre, está continuando vivendo em pecado, e está achando que isso é uma coisa boa, e não é. Agora, a ausência ou a presença de milagres não invalida a fé de ninguém. A gente olha para a Escritura Sagrada e vê o povo de Israel cercando Jericó, e as muralhas de Jericó caindo. Você vê Daniel dentro da cova dos leões, e Deus tapando a boca dos leões. Mas você também vai encontrar gente que, apesar da fé, apesar daquilo que eles tinham de fé em Deus, não alcançaram promessas. A gente vê, por exemplo, pessoas que, apesar da sua vida com Deus, sofreram demais. Davi perdeu 4 filhos. A gente vê pessoas que não alcançaram uma promessa. Então, a ausência ou a presença de milagres não valida nem invalida a fé. E a gente não vive de milagres, a gente vive de fé. Quando se fala de milagre, o que é um milagre, gente? São eventos extraordinários, isso que é o milagre, causados por Deus e que tem uma mensagem. Então, todo milagre, ele tem uma mensagem. E o milagre, ele revela a identidade e o caráter de Deus. Você vê que quando Deus, ele manda um anjo falar com Abraão, ali Deus se revela como Jeová Jirê. Quando Deus opera em favor de Josué, quando ele avança contra os amalequitas, Deus se revela como o Jeová Nissi. Jesus, ele faz um milagre interessante, que o Evangelho de João, no Evangelho de João, Jesus só faz 7 milagres ali. Então o Evangelho de João é um evangelho que tem uma visão diferente dos outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos chamados de sinóticos. Eles têm uma mesma ótica. Os discípulos estão olhando para Jesus. No Evangelho de João, não. João está olhando para o discípulo, porque ele está do lado de Jesus. A visão é diferente. E ali, Jesus se revela como que? Ele fala assim, eu sou o pão da vida. Então ele faz o milagre, ele multiplica o pão, e ele diz o quê? Eu sou o pão da vida. Ele cura o cego de nascença e diz, eu sou a luz do mundo. Ele revela a identidade de Deus. Ele ressuscita Lázaro e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os milagres, eles apontam a identidade de Deus, a identidade do Senhor. É um acontecimento que contradiz uma regra natural, é uma violação das leis naturais. Isso que é o milagre. O milagre é quando você vai passar pelas águas, normalmente você afunda. Mas aí se o mar abre, é um milagre. Isso quebra uma lei natural. O normal é você fazer uma ponte para chegar do outro lado. Mas como Jesus andou sobre as águas, ele viola uma lei natural. Então, é um ato intencional e inconfundivelmente claro de que Deus agiu no nosso mundo. Vocês falam assim, não foi Deus, isso que é um milagre. E aí, onde é que estão os milagres de Deus? Gideão, em Juízes 6, ele faz essa pergunta. Mas Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, desculpe, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou. O que aconteceu com o milagre? Por que tem gente que não experimenta milagre? Por que tem gente que não experimenta o mover de Deus, esse poder de Deus? Então eu vou dar para vocês aqui 10 caminhos a respeito disso. Número 1, dúvida. O que impede a gente de receber o milagre? É a dúvida. Imediatamente, obrigado. Muito obrigado. A Bíblia diz que até por um copo de água fria que o discípulo recebe, quem dá vai receber galardão no céu. Vai receber galardão. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? É um texto muito conhecido em Mateus capítulo 14.
Pedro está andando sobre as águas, na verdade, Jesus está andando sobre as águas. Então Pedro disse: se és tu, Senhor. Ele estava em dúvida. O povo está dentro do barco, os discípulos, o pau quebrando ali, a água batendo, o barco indo a pique, e de repente eles falam: meu Deus, a gente vai morrer. Aí quem aparece? Jesus. E Jesus vem andando sobre as águas, e eles falam: é um fantasma. Tem muita gente que não recebe milagre, porque Deus está do lado dele ali, ele nem percebe que é Deus, acha que é fantasma. E aí ele fala: se és tu, Senhor, manda que eu vá contigo. Aí Jesus fala: vem. Aí Pedro começa a andar, repara no vento e afunda. A dúvida faz a gente recuar. Salmo 78, 41 a 42 diz: voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel, não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia que os livrou do adversário. Quando você duvida que Deus vai fazer, o nome disso é tentar a Deus. O que é tentar a Deus? É você dizer para Deus assim: Deus, o Senhor é um incompetente. É isso que é tentar a Deus. O Senhor é um incapaz de fazer o que o Senhor prometeu. Deus prometeu colocar eles dentro da terra da promessa. Ele fala o seguinte: olha, os seus inimigos virão por um caminho, vão fugir por 7 caminhos diferentes. Mas eles duvidam que Deus vai dar a promessa. Por quê? Para eles aquilo é impossível. Então quem é que não recebe milagre? É quem duvida. Se você crê que Deus vai fazer, Ele faz. Se você crê que Deus vai operar, Ele faz. Aquela mulher toca no manto de Jesus porque ela creu. Se eu somente tocar, eu vou ser curado. E aconteceu do jeito que ela cria. Número 2, por que o impossível não acontece? Porque as pessoas ficam presas no passado de derrota conhecido. Êxodo 14, 12, já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Então tem muita gente que fica preso na história de derrota passada. Tem muita gente que fica presa na sua lembrança dos seus fracassos, dos seus tropeços. Ele acha assim: eu já tentei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, e essa porta está fechada para mim. Tem muita gente que não sai ali da prisão. Por quê? Porque ela olha para a vida dela e fala assim: é impossível sair dessa dívida, é impossível sair dessa minha vida triste, dessa minha vida de depressão, isso é impossível. E quando a pessoa fala que é impossível, é impossível. Por quê? Porque ela está presa num passado que mastigou ela, que atropelou ela, e ela ficou toda traumatizada, ela não consegue mais crer que Deus vai fazer de novo. Então, quando a sua lembrança fica amarrado lá atrás, na derrota, você não consegue pensar na vitória. Número 3, por que os milagres não acontecem? Rebelião. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã sírio. E todos a sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. O que Jesus está dizendo em Lucas capítulo 4? Os crentes que deviam crer, não creem. Porque ele está fazendo aqui lembrança de 2 livros. O primeiro é o primeiro livro de Reis, o segundo é o segundo livro de Reis. E são 2 profetas. Tem o profeta Elias e tem o seu substituto, o profeta Eliseu. Elias faz 10 milagres, mas Eliseu faz 20 milagres, porque Eliseu recebe a porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias. Só que os 2 experimentam a mesma coisa. E ele está dizendo: havia muitas viúvas em Israel, nenhuma foi visitada, senão uma viúva lá de Sarepta, de Sidom, da Síria. Quer dizer, o profeta, quando ele não encontra lugar de obediência, ele vai ministrar fora da igreja. Então tem muita gente fora da igreja recebendo milagre, que o povo da igreja não recebe por falta de fé, por rebelião. Havia muitos leprosos de Israel no tempo do Sírio Naamã. E aí, quem é que recebe milagre? Um homem que está fora da promessa, um homem que está fora da palavra de Deus, um homem que não conhecia o Deus de Israel, mas que se converte quando ele mergulha 7 vezes e a sua pele é transformada. O que é impossível?
Eu vou orar pelas pessoas, é interessante isso. Elas não entendem isso. O mesmo Deus que faz levantar um exército de ossos secos é o nosso Deus. Então, se Deus ele faz osso tocar em osso, faz carne virar carne, faz aquilo que não tem carne virar carne, e vem pele, vem músculo. O nosso Deus, para ele é tão simples criar um planeta quanto fazer uma moça de 90 anos engravidar. O que é mais fácil para Deus? Vamos combinar aqui. O que é mais fácil para Deus? É fazer uma virgem que não teve sexo, não teve relação, não teve intimidade, engravidar, ou fazer uma senhora de 90 anos que já passou da idade de engravidar. Para Deus todas as coisas são possíveis, mas a rebelião e a desobediência fazem com que a gente se afaste da promessa de Deus. Número 4, tem gente que não recebe milagre porque vive de mão dada com pessoas que rejeitam o poder de Deus. Eles se aliam àqueles que rejeitam o poder de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo está escrevendo para um líder, é uma carta aqui, a liderança, para alguém que ele deixou à frente de uma igreja. Timóteo estava em Creta nessa época, e Creta é uma ilha. Pensa um povo valente, guerreiro. Para você ter uma ideia, os cretenses são chamados na Bíblia de bestas feras. A Bíblia chama os cretenses de bestas feras. Hitler, ele não consegue tomar a ilha de Creta, e ele jogou só de bomba na ilha de Creta, mais bomba do que foi usado na guerra do Vietnã. Eu trabalhei muito tempo na Força Aérea, estudei muito a guerra. Então, quer dizer, é um povo difícil, de coração duro. E o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, que é o bispo, que é o pastor daquela igreja, o seguinte: se afasta de gente que fala bonito, mas não crê. Olha para mim, o diabo, ele ama os inteligentes, ama gente inteligente, odeia os obedientes, odeia. Então tem muita gente que não quer crer com você. Ele vai dizer: não, desiste disso aí, desiste de lutar pelo teu casamento, desiste de lutar pelo teu filho, cada um que se vire, faz assim. Se você anda com pessoas que não têm fé, você vai contaminado, vai ser contaminado. Eclesiastes 9,18 diz: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Número 5, por que o milagre não vem? Não vem porque as pessoas não absorvem a lei da possibilidade. Esse texto de Gênesis 18, ele marca a minha vida. Há alguma coisa impossível ao Senhor. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível crer. Marcos 9. Marcos 9 e Mateus 17 é o mesmo texto. É um texto de um menino que é apresentado e ele é lançado no fogo. Existe um poder espiritual maligno governando a vida dele. O pai está incrédulo, ele fala: ajuda-me na minha incredulidade. Se você crê que Deus pode fazer, então Deus vai fazer, porque Deus vai até onde a tua fé vai. Se você crê que você pode ter um ministério e você pode multiplicar hoje 1, 2, 30 células. Eu tenho um amigo meu, é um advogado, o nome dele é Carlos Borelli, congrega na minha igreja. Pensa num homem assim, aleluiado. Ele um ano, ele multiplicou a célula dele 18 vezes. Ah, pastor, isso é impossível. Está vendo? Por que você não multiplica a tua célula? Porque você já está dizendo que é impossível. Pensa num homem aleluiado, cuidava de... Gente, e todo dia ele ligava para quem estava debaixo da liderança dele. Ele multiplicou, naquele ano ele já estava com uma célula meio gordinha, deviam ter ali já uns 15 pessoas, mas ele multiplicou, daí daqui a pouco ele multiplicou de novo. O que não pode? Não pode aquilo que você crê que não pode. Se você crê que pode, você alcança. Então, quando você não absorve a lei da possibilidade, você fica preso aonde? Na própria impossibilidade. Número 6. Oi, gente, uma pausa aqui no vídeo.
os livros do Pastor Lobo e toda a literatura na área de libertação, batalha espiritual e cura da alma, estão lá no site www.institutoexodus.com. Aproveita e dá um like nessa mensagem, compartilha e seja membro aqui do canal. Deus te abençoe. Número 6. É gente que não entra no ambiente do impossível. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e plante-te no mar, e ela vos obedeceria. Gente, quando a gente fala sobre entrar no ambiente do impossível, os discípulos eles estão chegando diante de um quadro de falência de uma árvore. Jesus havia amaldiçoado uma árvore. Ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos ouviram aquilo, ouviram Jesus zangado, aquilo chamou a atenção deles. Jesus estava com fome, chegou em Tiberíades, e foi lá colher um fruto, não tinha fruto, ele falou assim: você me enganou, nunca mais nasça fruto de ti. Você acha que não tem poder na palavra? Que tem poder. A palavra tem poder de vida e de morte. E tem gente que consegue se amaldiçoar, mas não consegue se abençoar. Ele consegue dizer: eu não presto para nada, eu não sou ninguém, eu nunca vou chegar em lugar nenhum, eu nunca vou ser feliz, nunca eu vou vencer. Ele consegue se amaldiçoar, mas ele não consegue dizer: eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou ser abençoado, eu vou construir uma casa no altar do Senhor, meus filhos vão ser herança do Senhor, meus filhos vão permanecer no altar, a vida da minha família vai ser construída com Deus, eu vou viver feliz no Senhor. O que acontece? Quando você não entra no lugar, no ambiente do impossível, você não renova a tua fé com Deus. Jesus disse: a tua fé for como um grão de mostarda, você vai dizer as coisas e vai acontecer. Então você tem que aprender a fazer esse processo de você comunicar no mundo espiritual, de você ligar no mundo espiritual, esse processo em que você libera uma palavra profética. Isso funciona na vida da gente. Davi, ele vai enfrentar o gigante Golias, e todo mundo diz que é impossível, todo mundo foge, todo mundo corre. E Davi, ele enfrenta o inimigo, e o inimigo diz assim: interessante como é que aquela questão lá era espiritual, aquele endemoniado filisteu, ele diz assim, em 1 Samuel 16, e então Golias o amaldiçoou pelos seus deuses, pelos seus demônios que ele serviam. E Davi, ele não brinca, Davi não sabe brincar, né? Davi, ele tem uma chuteira com trava de ferro, de ponta de prego, e ele fala o seguinte: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste. Ele anuncia: e hoje mesmo, eu vou arrancar tua cabeça e entregar teu corpo às feras do campo. Pensa um menino que foi para a batalha, ele não tinha nem um canivete, e tinha 5 pedras e uma tiradeira, e ainda assim, quando termina a batalha, ele arrancou a cabeça do gigante. Você conhece essa história. Então aquilo que você fala que vai acontecer, vai acontecer. Quando você entra no ambiente do milagre, acontece milagre. Quando você diz assim: não, aqui na minha casa a gente vai escolher crer, a gente vai escolher, nós decidimos, é uma decisão de você crer que Deus vai operar. Quando você crê que Deus vai operar, nada é impossível na sua vida. Número 7, por que as pessoas não experimentam o mover do Senhor? Porque limitam o poder de Deus. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães e cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Gente, tudo que você coloca na mão do Senhor, escute isso, tudo que é abençoado multiplica. Toda vez que você vê na Bíblia a palavra bênção, sempre ela está conectada com a palavra multiplicação, sempre. E Deus abençoou o homem e disse: multiplicai e sede fecundos. E Deus abençoa os peixes e diz: multiplique-se. E Jesus pega o pão e parte, e tendo abençoado, ele multiplica, todo mundo come. Então, quando você limita o poder de Deus, quando você acha que Deus está longe, não, Deus está geograficamente orando aqui,
E o problema que eu estou experimentando é lá no outro país, é lá na outra cidade. Deus, ele não fica preso pela nossa fraqueza, Deus não é limitado pela nossa falta de dinheiro, Deus não é limitado pela distância. O nosso Deus, ele não tem limite. O nosso Deus, ele não fica assim, não, eu só opero aqui na igreja presbiteriana, eu só opero na igreja batista, eu só opero na Assembleia de Deus. Não funciona assim. O vento, ele sopra onde ele quiser, ele opera onde ele quiser, ele faz a curva onde ele quiser. E quando você diz para Deus, olha, 200 dinheiro não vão dar, 200 denários seria hoje em torno de 7 mil reais, a conta de hoje seria dos 7 mil reais, não vai ser suficiente. Aí Pedro vem com um menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para essa multidão? O que acontece é que você já está dizendo para Deus o que Deus não pode fazer. Então ele já está com pouco, está dizendo que o pouco não funciona. Gente, tudo que vai na mão do Senhor multiplica, tudo. A viúva, já que a gente falou dela, a Sarepta de Sidom, o que você tem aí? Eu tenho um pouco de farinha e azeite, eu vou fazer um bolo para mim e para meu filho e vou morrer. Eu disse, não faz isso não. Faz o bolo, traz primeiro para mim um pedaço, primeiro para mim, e depois você vai comer para sempre. Aquela moça crê no profeta, leva um pedaço de bolo para o profeta, um pedaço de pão, ele come, diz assim, então, a farinha não acabou, nem o azeite da botija, até que voltou a chover sobre a terra. Então os milagres não acontecem, por quê? Porque a gente está dizendo para Deus o que Deus não pode fazer. Número 8, questiona o poder de Deus. Mateus 13, de 53 e 58, diz, e voltou-se para a cidade de Nazaré, e os que ouviram ficaram admirados, perguntando, de novo, de onde vem a sabedoria dele, e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é o irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse, um profeta não é respeitado em toda parte. Um profeta é respeitado em toda parte. Menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque não tinham fé. Então, quando você questiona o poder de Deus, quando você questiona a ação de Deus, Deus não faz. Ele necessita, eu citei esse texto, Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que quando você se apresenta para crer, você tem que crer com fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o creem, daqueles que buscam a Ele. Então Deus está dizendo que existe um prêmio para mim e para você quando você acha que Deus vai fazer. Por que Deus honra a fé? Porque a fé, ela alcança o invisível. Por que Deus fala assim, ó mulher, grande é a tua fé? Por que Jesus fica impressionado com isso? Por quê? Porque a fé, ela move a ação de um Deus que é invisível. Por que a idolatria não funciona? Porque você quer tocar em alguma coisa, você quer ver um ídolo. Deus assim, você não precisa disso, crê que eu estou aqui. É só isso. Então, quando você questiona o poder de Deus, aqui havia muito preconceito. Não existe profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Você quer ver um pastor sem honra, às vezes? É um pastor que está na sua igreja. Ele está lá, está ministrando na sua igreja. A igreja não dá muita bola. Ah, vai vir um fulano de tal pregar na igreja. Vai vir um ciclano pregar. Não, esse aí é bom. Gente, isso é natural. Só que você deve honrar é o teu pastor. Porque quando tudo é errado na tua vida, quem vai lá cuidar de você, visitar você no hospital, orar pelo seu filho enfermo, abençoar a sua vida, enterrar seus mortos, é o seu pastor. Número 9. Estamos chegando no final. Tem gente que impede a manifestação de Deus. Segundo Reis 13, Eliseu disse, toma um arco e flechas, e tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs ele a sua mão.
E Eliseu pôs as suas mãos sobre a do rei e disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então ferirás os sírios até consumir, mas agora não vai vencer eles. O que está acontecendo aqui? Eliseu vai morrer. Eliseu vai morrer. E ele é um profeta que o rei amava. E o rei vai lá e chora com ele fica tranquilo. Vamos abrir a janela aqui que vai dar lá para a Síria. Vamos apontar para a Síria. Aí ele aponta para a Síria. Essa flecha aqui, ele fala: está vendo essa flecha aqui? Isso chama-se ato profético, que eu falei agora mesmo. Então essa aqui é a flecha da vitória do Senhor. Aí ele pega essa flecha e joga ali, aquela flecha caiu o quê? A 200 metros de distância. Ele fala: agora faz o seguinte, pega as outras flechas que você tem, fere a terra. Ele vai 1, 2 e 3. E para de lançar flecha. Eliseu disse: você está maluco? Isso aqui na linguagem do pastor Lobo. Você está doido? Você deveria ter ferido até acabar com a tua aljava de flecha 5, 6 vezes. Mas quando você creu pouco, você vai ganhar pouco. Você só vai vencer os sírios 3 vezes. E de fato, você vai, na continuação do 2º livro de Reis, você vai ver que eles vencem 3 batalhas em Afeque, e depois eles perdem as batalhas. Então não é Deus que faz pouco, é você que crê pouco. Não é Deus que nos limita. Gente, começa a orar. Eu tenho um negócio, eu e a pastora Fabíola, que a gente faz desde 2006, chama-se Lista dos Impossíveis. Eu tenho uma lista. Eu faço a lista dos meus impossíveis e eu concordo com ela. Eu tiro tempo de jejum, de oração, faço campanhas. A gente acorda às 6 da manhã, a gente ora um pouco, depois se junta ao meio-dia na hora do almoço, a gente ora mais um pouco, e depois às 6 da tarde a gente ora um pouco, eu volto da igreja, e aí meia-noite eu estou orando mais um pouco. Quando você resolve concordar na terra, o céu é afetado. Quando você resolve crer, o céu é afetado. Qual é o problema? É que as pessoas não oram. Querido, faz uma experiência. Tem muita gente sofrendo aí com problema econômico. Começa a falar para Deus: Deus, assim, triplica o meu salário para você ver o que vai acontecer. Você falou aí: pastor, isso é impossível para mim, está vendo? Como é que a semente do milagre não está dentro de você? É possível. Começa a falar. Se você no teu coração crer e com a tua boca confessar, será salvo. Você tem que falar. Concorda que tudo na sua vida vai prosperar, tudo no seu ministério vai crescer, tudo na sua história. Começa a concordar com isso. Em vez de você lançar 3 flechas no chão, lança todas elas. Isso é um ato profético. O ato profético, ele está dizendo que sim, Deus, você está ali para fazer o melhor na minha vida. É isso que você faz. E por último, pessoas que não recebem milagres, que não experimentam o poder de Deus, o possível de Deus entrar no teu impossível, são pessoas que negam a possibilidade da ação de Deus. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito com Ele. 2 Crônicas 16, 9. Eis que eu sou o Senhor de toda a carne, acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Jeremias 32, 27. Quando você nega a possibilidade de Deus, Deus, Ele está com os olhos dele, gente, passeando por toda a terra. Você está pensando que Deus não te vê? Ele te vê. Está pensando que Deus não está te enxergando? Deus, Ele sabe tudo da tua vida, sabia disso? Ele conhece teu RG, Ele conhece teu CPF, Ele sabe quanto você tem na conta do banco, quanto você não tem na conta do banco. Ele conhece detalhes da tua vida, da tua história, do teu relacionamento. Ele sabe de onde você veio, Ele sabe para onde você vai. Mas quando você nega a possibilidade de Deus agir, quando você diz para Deus que Deus não pode agir, Ele não age. Mas se você sabe que os olhos dele estão passando por toda a terra,
e você convida Ele para a sua vida. Você traz Deus para a tua vida, você não nega a possibilidade dele operar na tua vida, agir na tua vida, isso acontece. Eu quero perguntar para vocês, aonde que o milagre pode chegar? Aí, ó, Marcos 11. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Crê que se fará aquilo que diz. Tudo que lhe disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedidos orando, crede receber e tê-las-ei. Tem uma turma aí, ensinando para a igreja, mentiras, bobagens e criancice. Olha, quando você orar, ore em silêncio, porque senão o diabo vai roubar a tua bênção. Isso é mentira. Ore, Deus tem que ouvir, o mundo espiritual tem que ouvir. Não ore em silêncio, não. Eu estou para ver um texto bíblico, que fale que alguém orou em silêncio. Eu quero ver. Me mostra um. Eu quero ver. Tem gente que cita a Ana. Ana não orou em silêncio, não. Ana não orou em silêncio. Tanto não orou em silêncio que o profeta Eli achou que ela estava bêbada. Ela estava ali balbuciando alguma coisa, mas ela estava orando. Entra no teu quarto, ora em secreto, que Deus vem orar em secreto, não orar em silêncio. Abre a tua boca, querido, e ora, porque tudo que você disser, até se você disser para o monte, sai daqui, ele está falando que a palavra que sai da boca do crente, ela tem uma autoridade para cumprimento. Aquilo que é impossível acontece. É isso que o texto está falando. Se você crer no teu coração e não duvidar, e você disser ao monte, sai daqui, disser ao impossível, sai daqui, dizer a essa enfermidade, sai daqui, disser essa confusão, sai daqui, disser a essa violência, sai daqui, disser aquilo que está te rasgando, sai daqui, nada vos será impossível. O milagre pode chegar onde você quer que ele chegue. O braço de Deus pode chegar. Pastor, o meu sonho é morar fora do país. Querido, faz um ato profético. Pastor, mas eu devo a todo mundo, não tem dinheiro, o dólar está nas alturas, eu não consigo comprar passagem aérea, eu não sei nem falar a língua. Faz um ato profético. Você vai na Polícia Federal e tira teu passaporte. Vai. Diz assim, Deus, eu estou pronto. Você vai viajar. Você está entendendo isso? Quando você decide isso, quando você decide crer, pastor, mas eu sou solitário, faz um ato profético, vem na igreja, em vez de você ficar em casa amedrontado, vem na igreja, bota a mão numa cadeira que a igreja tem lugar para dois, bota a mão, você está sozinho, fala, Senhor, em nome de Jesus, eu concordo aqui na terra, que a pessoa que vai me amar, que eu vou amar para sempre, vai sentar aqui do meu lado, faz um ato profético. Eu cansei de fazer isso na minha vida. O milagre, ele chega onde você crê. A semente do milagre já está dentro da gente. Marcos 5, 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curado daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Disseram os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia que ele tinha acontecido, tremendo, aproximou-se dele, diante dele, disse-lhe, e aí ela diz, fui eu que te toquei. Ela diz, mulher, a tua fé te curou. Então, a semente do milagre está dentro da gente. A gente gosta de criar regras para Deus agir. Mas se você, no teu coração, entender que você tem um copo d'água na tua casa, e Deus vai abençoar aquela água. Tem muita igreja que faz isso, e você beber e vai ser curado, você é curado. Então, tem gente que Deus operou de perto, tem gente que Deus operou tocando, teve gente que tocou em Deus, tem gente que falou assim, não, dá uma palavra que o meu servo lá longe vai ser curado. É do jeito que você crê, querido. É do jeito que você crê. A semente do milagre está em mim, a semente do milagre está em você. Eu tenho experimentado ministrar na vida de muita gente, e muita gente
tem visto o possível no meio do impossível. O que é impossível? Impossível é o que você crê que é impossível. Se você crê que é impossível, então é. Agora, se você crê que Deus pode operar, então Deus vai operar. E eu vou orar pela sua vida agora. Eu queria que você, que ouviu essa mensagem, e esses 10, assim, conselhos que a gente deu para você entrar no lugar impossível, entrasse no seu coração agora. Não importa quanto tempo você tem de fé, não importa se você já é crente, que está aí a vida inteira com Deus, nasceu num lar cristão, ou se você se converteu agora. O primeiro apelo que eu quero falar para você fazer é o seguinte: faz uma aliança com Jesus. Por quê? Porque o milagre pode acontecer na sua vida e você não ser salvo. Então a primeira coisa que você tem que entender é: a salvação é aquilo que a gente vai viver o resto da nossa vida, chama eternidade. Agora, se você precisa de um milagre para o tempo que é hoje, o tempo que é agora, pastor, eu quero ir para o céu sim, eu quero que Jesus me leve para o céu, mas eu preciso resolver a minha vida já, imediatamente. Eu preciso que Deus opere na hora. O salmista, ele diz o seguinte: inclina teus ouvidos, Senhor, para o meu clamor. Então eu quero que você imagine agora o que você está vivendo e diga para Deus a verdade. E eu quero orar por você. Ou se você puder, onde você estiver, feche teus olhos e eu quero clamar por você. Pai, em nome do teu filho Jesus, eu quero abençoar essa vida, Pai, que coloca hoje a esperança no Senhor. Eu quero confessar com ela que muitas vezes nós duvidamos do Senhor, muitas vezes nós fomos contaminados por pessoas incrédulas, muitas vezes nós nos deixamos levar pelo tamanho dos problemas e te diminuímos e te colocamos numa posição inferior a eles, achando que o Senhor não poderia operar, ou que o Senhor não ia querer operar, ou que o Senhor estava limitado pelo tempo, ou que o Senhor estava limitado pela distância. Nós te pedimos perdão agora em nome de Jesus, porque nós achamos que o Senhor opera segundo aquilo que a gente vê, mas o Senhor é o Deus do impossível. E agora eu quero pedir, Pai, que o impossível do Senhor, que o possível do Senhor desmanche toda a fortaleza do impossível. Tudo aquilo que na nossa vida a gente acha que não pode, que não vai conseguir, que a gente está preso, Pai, é o Senhor que dissolve as resistências, é o Senhor que desbarata a fortaleza, é o Senhor que devasta a força do inimigo. Toda enfermidade nesse corpo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo essa casa, retirando todo o poder de espírito de medo, de depressão, de pânico, essa confusão e essa guerra causada pelo vício, da bebida, da droga, eu repreendo em nome de Jesus. Concorde na terra, Senhor Deus, concorde no céu, Senhor Deus, com a oração que os teus servos fazem agora aqui na terra, e faz com que o teu poder venha, e eles experimentem os milagres, eles experimentem o poder do Senhor, eles experimentem a possibilidade que o Senhor dá, de dar uma vida nova para eles. Eu os abençoo assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu quero encerrar aqui, convidando você. A pandemia já está passando, não deixe que o medo afaste você, nem do rebanho do Senhor, e nem da palavra do Senhor. Não deixe que essa doença que tem ameaçado a gente, esse vírus, destrua a tua fé. O teu lugar é na igreja, o teu lugar é na comunhão da igreja, o teu lugar é aqui se alimentando. Se você não está aqui, você não se junta com outros testemunhos que falam a respeito daquilo que Deus pode fazer na sua vida, amém? A Igreja Presbiteriana Central de Londrina te ama, e você sempre vai ser muito bem-vindo aqui, amém? Deus te abençoe, que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre sua vida, sua casa, sua história, tudo que leva o teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.